Olá, amigos do Papo.com. Hoje o assunto vai ser economia de novo, porque essa semana está muito conturbada. Juros subindo, dólar subindo, presidente internado, tem muita coisa para a gente falar sobre economia e política. E para isso nós convidamos Antônio da Luz, que é economista-chefe da Ecoagro. É uma empresa que faz a securitização de recebíveis, de papéis, que liga o mundo financeiro ao agronegócio. Agronegócio é um negócio que deu muito certo, a gente vai falar também sobre agronegócio, sobre investimento nesse setor. Bem-vindos ao Papo.com. Antônio, vamos lá. Semaninha que nós estamos aqui, a semana juros subiu, dólar subiu, mercado está nervoso. Como é que você está vendo o cenário aí para 2025? É verdade, Tamir. Primeiro, muito obrigado pelo convite, que bom estar aqui contigo e falando aqui para você e para sua audiência. Olha, a gente quando olha a bomba, quando ela explode, dá a sensação que foi de uma hora para outra, né? Uhum. Só que quando a gente acompanha, quando a gente vai olhando o desenrolar da semana a semana, dia a dia, hora a hora, a gente vai vendo que isso já vinha acontecendo e muitos sinais tinham sido dados para principalmente o governo, que tem um papel relevante na questão do equilíbrio fiscal. A gente começou a ver o problema ficar mais... Ou melhor, eu vou dizer que a gente viu o pavio ser aceso em maio. Maio foi o momento que o pavio foi aceso. Por quê? Porque ali em maio, o governo resolveu flexibilizar as regras fiscais para 25 e 26. Ali em maio, o governo, que tinha um compromisso de corte de gastos, ali ele titubeou e não fez. Naquele momento, foi justamente ali, no meio de abril, que essas coisas começaram a acontecer, e a partir de maio, nós começamos a ver uma desancoragem das expectativas de inflação. Os primeiros ruídos estão ali. Isso, e o câmbio começou a subir. Então, quando a gente vê assim, o câmbio está 6, sim, mas não faz muito tempo o câmbio estava 4,50. Como é que aconteceu esse... A gente dormiu com R$4 e acordou a 6? Não. Nós vimos o câmbio subindo aos poucos e ele chegou até chegar a 5,80. Ele ficou um tempão ao redor de 5,80. Uhum. Então, ou seja, essa foi uma caminhada até chegar aonde chegamos. E começou em maio. E o ministro Haddad, ele tem se equivocado muito nos seus diagnósticos. Ele naquela ocasião, ele disse, olha, a inflação aí está subindo, e as expectativas estão aumentando por conta da enchente no Rio Grande do Sul. Poxa, o Rio Grande do Sul não tinha nada que ver com isso, já tinha lá problema suficiente para resolver, né? E não era, tinha sido a mudança na regra fiscal, tinha sido a flexibilização da regra fiscal. E o mercado deu um recado claro pro governo naquele momento. Ali, com medidas mais simples, seria possível contornar e evitar chegar onde nós chegamos. Ali, o governo poderia ter apagado o estopim para que ele não chegue, para não explodir a bomba. E ele não fez. Ele não fez por convicção, eu até acho, sinceramente, eu acredito que o ministro Fernando Haddad ele tem tentado. Lógico que eu estou olhando a distância, né? Não estou ali no dia a dia, mas olhando a distância, me parece que ele faz um esforço muito grande para fazer o que precisa ser feito, como o ministro da Fazenda. Ele sabe do que é necessário, mas ele não tem força dentro do governo para fazê-lo. Parece que até dentro do ministério está dividido, né? A gente ouve isso, né? Que dentro do ministério tem uma ala que... Isso, não há consenso. Não há consenso dentro do próprio ministério. Mas me parece que a visão majoritária é de se fazer o que precisa ser feito. Entretanto, quando sai ali do Ministério da Fazenda, aí essa incerteza é muito maior. Uhum. Existe uma convicção, principalmente do partido do presidente, de que isso é bobagem, que tem que gastar mesmo, que eles acreditam numa coisa que já foi testada 1000 vezes, inclusive no Brasil,
e a gente sabe que não funciona, que é pegar e colocar o governo para gastar, e esse gasto gera crescimento econômico, não tenha dúvida disso, está aí o PIB do Brasil crescendo, isso gera baixa taxa de desemprego, está aí a taxa de desemprego em níveis bastante baixos de pleno emprego, só que 2013 estava assim também, 2014 estava assim também, nós vivíamos pleno emprego e PIB crescendo bem, só que galinha também voa, não basta fazer um crescimento dessa maneira, esperando que esse crescimento econômico vai gerar atividade econômica o suficiente para gerar um aumento da arrecadação que vai cobrir e vai equilibrar a conta. Não é assim que funciona. Não é. Aumenta a arrecadação, aumenta, mas o gasto cresce muito mais. E tanto é que a gente está com a arrecadação recorde. O Brasil nunca arrecadou tanto imposto na vida, mas nós estamos com déficits monumentais. E isto é mais ou menos como querer ligar uma extensão, né, nela mesma e achar que vai gerar energia elétrica. É mais ou menos como se eu estivesse aumentando o meu consumo, tomando empréstimo no banco e gastando mais. Compro carro, compro isso, mas no fundo eu não tenho a base eu não estou ganhando mais. Isso, né? nós não estamos crescendo organicamente. Produzindo mais, né? Claro. Acho que esse é o ponto, né? Nós não estamos crescendo organicamente. Ou seja, nós não estamos ampliando a nossa oferta ao passo do que estamos aumentando a demanda. Quando a gente vê, mas esse crescimento, onde é que ele é? No setor de serviços, principalmente. Então, aí com a baixa taxa de desemprego, os ganhos são reais, né, da massa salarial. Essa massa salarial, essas pessoas com mais dinheiro na mão, elas consomem mais. É verdade, só que a gente não tem uma oferta suficiente. Aí os preços sobem, aí eu neutralizo o ganho real daquele cara. Eu transformo aquilo em inflação. E aí entra, Antônio, na questão que as pessoas, acho que assim, isso é até chavão que eu vou falar, que é o pior dos impostos é a inflação. Tá? Eu que sou um pouquinho mais velho que você, eu vivi inflação de 80% ao mês. Quer dizer, e é uma loucura, porque corrói completamente poder aquisitivo, né? E a gente acabou de ver nos Estados Unidos, a eleição americana, um dos fatores decisivos foi a inflação. Quer dizer, o eleitor americano falou, pô, inflação de 4, 5, 6% lá é outra realidade. Essa inflação que hoje está em 4,5, tá ali, tá dando 4,8. 4,8, tá, vai para onde, cara? Pois então, nós acreditamos que ela vai subir mais. Mais? Vai subir mais. E o Banco Central também tem essa convicção, não é por acaso que ele deu uma dose de elevação de taxa de juros na última reunião de 1 ponto percentual. Até aí, eu achava que ele ia subir 0,75, né, sendo muito honesto. Eu achava que ia subir 0,75 e ele subiu 1 ponto. Mas eu achava que era 0,75. Subiu 1 ponto e indicou mais. Esse é o ponto, exatamente. Eu achava que era 0,75, mas para mim, se viesse 1, estava dentro do razoável, estava dentro das expectativas. Agora, ele não só subiu 1 ponto, como ele já contratou mais 2. Isso. Então nós vamos ter uma Selic no mínimo de 14,25. E por que o Banco Central, através do Copom, tomou essa iniciativa? Porque está todo mundo vendo uma inflação em 8, 9. Então, para que isso não aconteça, o Banco Central acelerou a arrancada, ele aumentou a dose do remédio, da inflação, para que ela não chegue em 8. E pelo silêncio do governo, porque o governo, ele vinha desde o seu início, ele vinha sendo bastante crítico à política de juros. E ele agia, com todo respeito, mas ele agia de maneira, às vezes, infantil, contando com uma sociedade infantilizada. Com aquelas conversas lá dos anos 80, anos 90, início dos anos 2000, que o banqueiro central que aumenta juro é um malvadão. Na verdade, ninguém gosta de juros. Nem bancos. Nem bancos. O banco vive de crédito, pô. Claro, com certeza. Tem gente que acha que é para dar dinheiro para banqueiro. Não. O banco ganha dinheiro com o crescimento econômico, que nem eu, que nem você, que nem todo mundo. A Selic é um remédio que precisa ser ministrado para atacar uma doença. Tem um monte de efeito colateral, ok, mas precisa matar o problema principal, que é a inflação, porque a inflação é horrível. Então, o Banco Central ele se antecipou, ele fez um movimento bastante
contundente de aumento de juros para tentar puxar as expectativas da inflação para baixo e, consequentemente, trazer também a inflação no curto prazo mais para baixo. Nós vamos ter tem pouca gente falando disso, e eu também não sou especialista, então não vou me aprofundar. Mas todo ano a Itaipu tem um bônus lá no preço da energia elétrica, enfim, e esse ano que vem vai ter 2, inclusive em janeiro. Então isso vai dar uma ajudada na inflação. Então, quem sabe, entrar janeiro, aí a inflação vai vir menor que as expectativas por conta desse bônus aí de Itaipu, aí em junho tem outro, quem sabe a gente consegue segurar essa inflação ao redor de 5 antes de fazer ela descer. Agora tem um ponto, né, que vai chegar um ponto em que os juros não vai fazer mais efeito, que chega uma hora que a recessão, porque se chegar a juros a 15, 16, nível real aí, que eu acho que pelo que eu tenho lido, é a segunda maior taxa real do mundo, para a Turquia, né? Uhum. Até onde vai isso? Até onde o Brasil aguenta? Nós estamos num nível de juros bastante elevado, não tem dúvida. E vamos ir a um nível elevado, mas só que também nós nunca tivemos um déficit fiscal como esse que nós estamos tendo. Nós nunca tivemos uma ampliação da base tão grande via fiscal como a gente está experimentando agora. Nós estamos jogando dinheiro na economia como nós jogamos na pandemia, só que sem ter pandemia. Então, a resposta inflacionária ela é muito potente e, consequentemente, o papel do banqueiro central é ministrar uma dose de juros para trazer esse negócio para baixo. Não teriam medidas alternativas, como, sei lá, enxugar a liquidez do sistema, aumentar a compulsória? Antigamente se fazia muito isso, né? Uhum. Você vinha com medidas de juros de um lado, enxugamento de liquidez do sistema, tributação de impostos para determinadas operações de crédito, que hoje basicamente a gente está usando juros. Eu não tenho visto o Banco Central olhar para outras... os juros é a principal ferramenta, mas tem ferramentas acessórias, né? O Banco Central ele tem 2 grandes ferramentas, né? Tem outras menores, mas 2 são muito poderosas. Uma delas é a taxa Selic e a outra é o compulsório bancário. Uhum. É que nós estamos com um compulsório bancário elevado. Já estamos. Então, fazer essas 2 coisas simultaneamente pode trazer uma trava para a economia perigosa. Então, mas está lá, né? Subir o compulsório via Conselho Monetário, não é muito difícil, né? Um voto. Seguramente eles têm isso no radar. Agora, aumentar o compulsório bancário, nós vamos diminuir mais a liquidez ainda e aí é instantâneo, né? Uhum. Eu não sei se o Banco Central está disposto a fazer isso agora. Porque não se falou nada, nem aumentar a IOF de operações, não se falou nada disso, né? De crédito, até agora tá. Que são ferramentas que poderiam ser lançadas. Poderiam, né? Mas a gente tem que ter cuidado para não gerar uma recessão muito forte. Que a ideia é desacelerar e tentar fazer um pulo suave aqui também. Agora, não é o nosso histórico. Nós em 2013, 2014, estava tudo maravilhoso, teve eleição, a ex-presidente Dilma se reelegeu, e em 2015 ela teve que enfrentar os resultados fiscais daquilo que foi sendo posto debaixo do tapete. Nós estamos num ponto muito parecido. Então, e do ponto de vista político, é importante o governo entender isso. Ele precisa ajustar 25, até para ter um pouco mais de margem em 26. Sim. Mas ele está indo para uma situação meio que eu não quero saber, eu acredito nisso, eu estou convencido. Só que isso trouxe o governo até aqui. Agora também eu tenho visto um movimento diferente. O governo, mal ou bem, um pacote é fraco, enfim, ele não chega onde tem que chegar, mas é um movimento no sentido oposto daquilo que vinha acontecendo no país. O governo parou para discutir o assunto. Antes ele não queria nem discutir. Acho que está sentindo o problema, né? Exato. Aí o Banco Central dá essa tacada e o governo fica quieto. Eu acho que o governo talvez tenha entendido que se não ajustar, o presidente Lula pode terminar a sua carreira política de uma maneira muito, muito complicada. Agora, quando você fala em ajustar, quer dizer, se a gente fala... Porque a economia, você é economista, eu não sou administrador e jornalista. A gente gera muita expectativa com discursos, com posicionamentos, né? E eu acho que o anúncio do discurso, do pacote, quando foi feito, o que pegou tudo ali, até eu ouvi falar, o economista falou, não, o pacote não é tão ruim e tal, o que pegou foi a hora que ele foi mexer na questão
dos impostos, né, de você isentar quem ganha até 5 mil reais. E aí, de onde vem esse recurso? Nós estamos falando em reduzir gastos, né? E o discurso não fecha. Foi isso, não? Foi. Eu assisti esse foi o ponto ali, porque ele poderia ter feito isso ano que vem, ou num outro momento. O discurso ali é mais do que isso, mas sem dúvida esse é o principal ponto. O que acontece? O ministro Haddad, ele falou por 7 minutos e 23 segundos. Em nenhum momento ele falou a palavra corte. E era um anúncio de corte de gastos. Só aí a gente já vê o tom político. Também ele usou uma boa parte para fazer uma propaganda do governo. Sim. Que até aí tudo bem, não me parece ser o momento, mas faz parte do jogo. Aí o ministro, ele começa a fala dele trazendo a questão da isenção do imposto de renda. Quando ele diz assim, ó, olha, eu vou dar isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, 80% das pessoas que estavam assistindo ali, 80% lógico é um número simbólico, não sei, não medi isso, né? Percentual grande. Estou sendo metafórico, mas uma grande parte das pessoas que estavam assistindo, ali já não queria ouvir mais nada. Não, opa, para de falar. Para de falar para não estragar, porque isso é bom demais o que você está dizendo. Aí não fala mais nada. E quando ele diz assim, ó, e ainda vou tirar dos super ricos para cobrir, bom, aí virou nós contra eles. Aí o brasileiro médio que adora ver uma notícia de um Porsche que bateu num poste, aí entra em êxtase, né? E não houve mais nada. Então ele criou uma cortina de fumaça. O governo criou uma cortina de fumaça num momento muito importante que estava sendo muito aguardado. E aí havia uma expectativa enorme sobre esse anúncio do pacote. Né? Aí o governo cria a expectativa, aliás, ele criou uma cortina de fumaça, não traz a palavra corte em nenhum momento, e quando a gente abre o pacote no outro dia, tem ali uma meta que não é suficiente para cumprir a regra que o governo criou. O que acontece? Quando o Banco Central, que é o operador da política monetária, ele quando se comunica, ele tem que dizer, eu vou subir os juros, eu vou reduzir os juros. Entanto, esse é o ideal. Quando o governo não sabe qual é a magnitude, aliás, quando o Banco Central não sabe qual é a magnitude, ele tem que dizer para o mercado, olha, o viés é de alta, o viés é de baixa. A magnitude nós vamos aguardar as próximas leituras para tomar decisão. E se ele não tem ideia do que vai acontecer, ele diz, olha, nós vamos aguardar as leituras para ver qual é a postura que vamos adotar. É muito importante o Banco Central ele sinalizar para o mercado o que ele vai fazer. As coisas têm que ter previsibilidade. A política fiscal que é feita pelo governo vai no mesmo sentido. Nós precisamos saber o que vai acontecer. Sinalização, o caminho que a gente... O caminho, a gente precisa entender. Por quê? Porque se vai por aqui, eu vou ter esses impactos positivos e esses negativos. Vou me preparar. Se for por aqui, mesma coisa. Ou seja, eu não posso não dar o call correto. E o governo, quando ele traz um pacote que não se compromete com aquilo que ele disse que ia fazer, porque o arcabouço fiscal não foi criado pelo governo Bolsonaro, não foi criado pelo governo Temer, não foi pelo governo Dilma, foi este governo, esta equipe econômica que fez o arcabouço fiscal. E ele que disse, olha, eu quero fazer isto e eu me comprometo a cumprir. O arcabouço fiscal, ele traz para 2025 um equilíbrio, zero, não tem déficit, zero. E 2026, um superávit de 0,25. Que não vai ser cumprido. Que no próprio anúncio do ministro não vai ser cumprido. Só que daí a instituição fiscal do Senado, a instituição fiscal que é ligada ao Senado e outros, e o mercado fez as contas, e o valor é um pouco mais da metade do que aquilo que foi anunciado. Então, isso não passa razoabilidade. Agora, Antônio, como é que isso, assim, olhando assim, tá aqui, nós temos 2 anos para final desse governo, né? Dá para virar, dá para consertar isso ainda, ou a gente está com um cenário que vai deteriorar, a inflação vai chegar... É muito difícil falar em futuro, né? Mas qual é o caminho para tentar mitigar? Porque não é o mercado, as expectativas, a gente vê a dívida pública indo tudo para pós-fixado, né? O mercado está encurtando o prazo, me dê juros altos e de curto prazo, que é péssimo, né? Desconfiança total. Há uma desconfiança do mercado. Dá para virar isso? Dá para virar. Mas nós estamos muito, muito próximos do ponto de não retorno. Nós estamos muito próximos do ponto de não retorno. Dá para virar,
Tanto é que o Banco Central está dando essa cacetada de juros, acreditando na possibilidade da virada. Alguém falou uma frase, eu não vou lembrar quem é que falou, mas para mim faz todo sentido, que alguém disse o seguinte: o Congresso não entende de ajuste fiscal, de equilíbrio, de superávit, de meta, mas ele entende de dólar a 6. Ou seja, o Congresso entendeu. Tanto é que o próprio Congresso ele fez um movimento de fazer uma outra medida de corte de gastos, que é o triplo da que foi apresentada pelo governo. E o Congresso tem esse histórico. Lembra a reforma trabalhista? Que o governo mandou uma coisa bem feijãozinho com arroz, e o Congresso é que trouxe ela para o que ela foi aprovada, muito mais extensa, enfim. O Congresso tem essas coisas. Pode ser que esse projeto ele seja melhorado no Congresso ao longo de 25, né, nos primeiros meses de 25, isso traga um outro tipo de expectativa. Nós vamos passar por um voo de galinha. A galinha está alta, mas ela vai descer, isso não tem a dúvida. Ou seja, o Congresso entende de voto, entende da rua. Isso, né? Ele ouve a rua. Dizer, esse é o ponto. Se ele perceber que isso aqui vai deteriorar, pode ser que ele... Então o ajuste seria pelo Legislativo. Você acredita que o ajuste viria pelo Poder Executivo? Com o Executivo junto, né? Porque Sim. o Executivo tem muita força. Né? O Executivo ele larga a base para votar a favor. Antônio, você não pode esquecer que a gente vai ter reeleição da Câmara, eleição da presidência da Câmara e do Senado. Exatamente. A composição também vai se mexer ali, né? Vai. Agora, se nós tivermos uma ampliação desse pacote, eu acho que a gente desacelera a economia, isso me parece inexorável, uma desaceleração, porque não é sustentável. Eu gosto muito de uma figura que, embora não seja a melhor, não é a melhor metáfora de se dizer, mas é a melhor de entender. Imagina um menino, um adolescente que em setembro ou em agosto percebeu que não está com o corpo adequado para o verão, né? Aí resolve tomar anabolizante. Vai chegar em janeiro, lá, a pessoa vai estar com o corpo provavelmente muito, muito melhor do que estava e muito melhor do que estaria se tivesse ido para a academia fazer certinho, só academia, né? O problema é a ressaca disso, né? Em janeiro vai estar bom, o problema é como é que vai estar em junho. E a gente está muito nessa, né? Então, nós devemos ter uma desaceleração econômica, a gente vai conviver com uma inflação acima da meta, com juros que são horríveis, mas dá para passar por isso sem viver um 2015 e 16 de novo. Entendi. Mas a tua aposta é o Congresso ali olhando e fazendo o ajuste. Agora eu queria entrar um pouquinho na área que você está, onde vocês atuam mais ali na Ecoagro, que é o agronegócio, tá? Que parece que está meio alheio a toda essa crise, né? O agrobusiness vai indo bem, muito obrigado, né? Quais são os impactos para o teu segmento, para o segmento agro, dentro desse cenário que você colocou, que é preocupante? Bom, o agro, ele tem em primeiro lugar, o agro é um dos Brasis que deu certo. É algo que a gente faz bem. Não é a única coisa que o brasileiro faz bem. O brasileiro faz bem muita coisa. Mas flagrantemente, é algo que a gente faz muito bem. O Brasil hoje é o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Então, ninguém contribui mais para a alimentação de outros países do que a gente. Também é verdade que o Brasil ele virou um país relevante no planeta, porque a maior parte da população hoje vive nas cidades, já virou, né, nas cidades, e 3 de cada 5 pessoas hoje moram em países que são importadores líquidos, e até 2030 serão 4 pessoas em cada 5. Então, de 4 pessoas de cada 5 vão precisar que um outro país complete a oferta de alimentos para satisfazer a demanda interna. Isso traz muito poder para o país. Isso é um soft power enorme que a gente não sabe nem o que fazer direito com isso. O Brasil não está acostumado a ter poder. Mas nós ganhamos um. E isso aconteceu por conta da nossa competitividade. Tem um monte de estudos da FAO que mostram o fato do Brasil colocar 100 milhões de toneladas a mais no mercado, num tempo cada vez mais curto, o impacto que isso causou em termos de redução da pobreza, da desnutrição no mundo, nos preços dos alimentos no mundo. Poxa, nós fizemos algo muito grande. E isso tem um efeito também positivo, que é nós fornecermos para 190 países. Então, se um país entra em crise, seja ele qual for, nós conseguimos
reposicionar a oferta colocando em outros lugares, inclusive o mercado interno. Nós gostamos de trabalhar para o mercado interno. Mas isso... por quê? Pô, é o nosso principal mercado. Nós somos brasileiros, a gente fala a mesma língua. É mais fácil vender para o cara que está do outro lado da rua do que para o cara que está do outro lado do oceano ou do outro lado do mundo. É muito mais simples, é muito mais fácil. Então, a gente trabalha para o mercado interno. Mas o que excede, a gente exporta. Só que se o mercado interno passa por uma crise e diminui a sua demanda, esse excedente aumenta e a gente coloca lá fora. Isso a gente viu em 15, 16 acontecendo, o mercado derrubando tudo aqui dentro. E o agronegócio andando, tranquilo. Porque a gente tem essa válvula que outros setores da economia não têm. Então, mas não é impactado pelos juros, pelo financiamento? Porque também, em algum momento... Sem dúvida, sem dúvida. Esse juro real chega ao agro. Sem dúvida. Então, eu te diria assim, que em termos de redução da demanda, crescimento econômico, do Brasil, o agro não é tão afetado. O problema são os juros. Porque ele é um setor movido a crédito. Porque cresce. Todo setor que cresce as taxas. Para você ter uma ideia, Tamer, o PIB da indústria, ele dobra a cada 62 anos. O PIB da indústria brasileira. O PIB do agro dobra a cada 20. Então, é uma taxa de crescimento muito forte. O PIB do Brasil leva 30 e tantos anos para dobrar. O agro é 20. Então, ele cresce muito. E nenhum setor que cresce como cresce o agro o faz sem crédito. Então, a gente está numa situação que estamos olhando para um 25, que o dinheiro vai ser caríssimo. Porque nesse momento que a gente grava o podcast, o mercado, o governo está pagando nas suas LTNs de 2 anos quase 15%, 14,80%. Então, se o governo está pagando quase 15%, o que o setor produtivo vai pagar? Os réis mortais pagarão. E isso é muito ruim, isso deteriora, né, a produção, aumenta risco, diminui margem, é ruim. Então, os produtores eles vão ter mais dificuldade com acesso a crédito, porque o governo vai disputar o dinheiro com a economia, né, e vai pagar mais caro. Então, isso, sem dúvida, é um problema. Agora, vocês ali na Ecoagro, vocês fazem muita estruturação dos fiagros, das operações. Teve um momento de pouco de turbulência nesse segmento, não só por conta do Rio Grande do Sul, mas esse cenário já está conturbado, já está equilibrado. Como é que você viu o mercado de fiagros especificamente? Olha, sem dúvida, crises, né, elas bagunçam tudo, elas desorganizam tudo. E foi um ano muito difícil. O Rio Grande do Sul teve a enchente, enfim, mas o Centro-Oeste teve seca. Então, foi um ano bem desafiador para o agro. Mais um, dentre tantos, que o agro passou. Mas nunca o agro tinha passado por uma crise com o mercado de capitais tão embarcado. E embarcado por pessoas que não conhecem, não têm o conhecimento do setor necessário. E um setor que é uma indústria a céu aberto, sem telhado, ela tá exposta a esse tipo de oscilação. Isso é normal. Isso é normal. Ainda assim cresce bem mais do que a média do Brasil. Isso é normal. Só que muitas pessoas se assustaram com isso. E deram uma resposta, né, em termos de investimento, muito desproporcional. O que trouxe os fiagros para baixo das suas cotas patrimoniais. Agora, o investidor que é profissional, esse segue comprando os papéis normalmente. Na Eco mesmo, esse ano, nós vamos bater recorde de novo. Você está emitindo quanto? Já está 50 e tantos bi de emissão. De emissão. Então, vai ser recorde de novo. Então, é isso que eu queria explorar um pouco com você. A gente falando aqui para o cara que quer investir, tá? Hoje nós estamos com um cenário muito voltado para renda fixa, né? O investidor que nos acompanha aqui está falando, o que eu faço com o meu dinheiro nesse momento, né? Quais são os cuidados que ele tem que ter ao olhar hoje, eu sei que não é a sua área, mas papéis públicos, fiagros, eu vou investir num fiagro, o que eu tenho que olhar nesse fundo? Quais são os cuidados? Eu tenho que olhar o emissor, eu tenho que olhar a estrutura, eu tenho que olhar histórico. Me explica um pouquinho, porque é um produto novo, né? Claro, e eu acho que você matou, é isso mesmo, tem que olhar para a estrutura, tem que olhar para o emissor, tem que ver o que tem embaixo. Na Ecoagro,
a gente tem os produtos para investidores profissionais e a gente tem um produto de varejo que é o nosso Profissional Fiagro. é a partir de que valor? A partir de 10 milhões. 10 milhões. Que são os investidores profissionais. E a gente tem um produto em bolsa, que é o EGAF 11, que é um produto que todos nós podemos ter. E ele tem um cuidado muito grande com esse EGAF, com o EGAF. Porque como é um produto de varejo, são pessoas que têm uma poupança pequena, que estão ali colocando tudo naquele produto. Então tem que ter muito cuidado. Para dentro da estrutura do EGAF, só vai o creme de la creme. Só operação de alto nível, né, com alta subordinação, com uma garantia muito sólida, e só cota sênior. Então, nós estamos pegando o que... Explica um pouquinho para quem está nos acompanhando. Claro, lógico. Você está falando que o mercado financeiro... Claro. Não que eu não saiba, eu sei. Eu sei que você sabe, e por explicando, isso que é lógico. O nosso telespectador, nosso talvez não saiba, né? Quando um Fiagro, ele compra uma cota de CRA. Esse CRA, ele tem 3 séries, né? Uma delas é a subordinada, que é o emissor que corre o risco. Então, uma revenda, a gente só trabalha com cadeia de insumo. Então, uma revenda de insumo, ela vai assumir 20%, 25%, às vezes até 30% do risco. Então, o que acontece? A inadimplência tem que passar de 30% para chegar no segundo risco, que é o investidor mezanino. E que vai ser mais ou menos uns 10%. Então, para chegar na cota sênior, tem que ter uma inadimplência acima de 40%. Isso não acontece. Ou seja, se você aplicou, do 100 que está aplicado, 40 estão garantidos por esses... Isso. Aí, se for mais de 40, aí começa a afetar. Aí começa a afetar. Só que daí o que a gente faz? Nós temos uma alta dispersão, né? Nós temos uma baixa concentração de papéis, e cada papel ele tem milhares de produtores embaixo. Então, entrando em RJ não vai fazer a menor diferença, porque ele vai estar dentro daquela banda de segurança. Aí é o papel do gestor, aí é o papel do cara. Isso. Quem que eu vou colocar aqui? Isso, é o papel da gestora. A granja tal, o produtor tal. A gente não bota no EGAF jamais CRA de produtor, a gente só bota cadeia de insumo, revenda, que aí tem milhares de produtores embaixo de cada uma, para dispersar o risco. Então, por isso que a gente passou, graças à boa gestão que a gestora, a Ecogestão de Ativo faz, nós passamos por essa crise com 0 problema. Mas veja só, não é 0, algo, é 0. Nós não tivemos nenhum problema, nenhum. E aí falando para o investidor, respondendo a sua primeira pergunta sobre as oportunidades, né? Com as RJs, e nós tivemos um aumento importante de RJs, mas ainda assim nós temos nesse ano 250 e poucos, e já começou a cair, tá? O acumulado de 12 meses já teve queda. Agora, passou 9 meses subindo, esse último mês caiu, e caiu 8%. Então começou agora a curva para baixo, que é normal. São 250, nós são 5 milhões e meio de produtores no Brasil. Mas Antônio, nem todos são grandes. Tá, vamos pegar só os grandes produtores. A quantidade de RJs comparados com os grandes produtores que têm estrutura para fazer uma RJ, dá 0,08%. Então, é muito mais ruído do que sinal. Mas mesmo assim, isso gerou um efeito sistêmico. A gente está com o preço do EGAF, está R$ 82,00. Para R$ 82,50, no momento que a gente grava esse podcast. E a cota patrimonial dele é R$ 98,57, se não me falha a memória. Ou seja, o sujeito que compra o EGAF agora, ele está ganhando quase 20% ao ano líquido de imposto de renda num produto que deu 0 problema. E o EGAF, agora a maior parte da indústria deu 0 problema também. Teve lá os que deu problema. Mas aí não tem que ficar olhando no dia a dia, né? Não. Porque esse que é o problema, né? O cara compra a cota e aí amanhã sobe os juros, cai o valor, aí fica desesperado. Essa é uma operação para o cara posicionar. Aí o cara tem que ter uma estratégia de investimento. Porque o que acontece? Ou eu sou um comprador de papéis que o meu objetivo é crescimento, eu compro uma coisa por 10 para vender por 12, então o meu objetivo é crescimento, ou o meu objetivo é dividendo. Os papéis do tipo Fiagro, eles são para quem busca dividendo, porque ele vai todo mês pagar dividendo. Então, quem compra com essa estratégia, quem sabe o que está fazendo, quem tem uma estratégia definida, não está nem aí para oscilação de cota. Vê o preço, aliás,
Ele está aí porque cair a cota é uma oportunidade. Porque eu ganho lá, digamos, R$1,30 para cada cota que eu tenho. Quanto mais cotas eu tiver, mais R$1,30 Mas se a eu cota ganho. perder valor, ele continua ganhando 1,30. Continua ganhando R$1,30 do mesmo jeito. Porque ele vai ganhar CDI mais 4. Essa é a meta do EGAF. CDI mais 4. Hoje nós estamos com uma Selic de 12,25, mais 4, nós vamos ter lá 16,20 mais ou menos. Ele pode ganhar na valorização da cota na hora que a taxa de juros cair, provavelmente. Na hora que o mercado entender que a crise do agro passou, as cotas tendem a se revalorizar. Mas ela não é impactada também pela elevação da Selic? Não? Também, né? Ela é impactada positivamente. Positivamente. Por quê? Porque quanto maior for a Selic, maior vai ser o resultado mensal que o investidor do EGAF vai receber. Entendi. Porque ele recebe CDI mais. Então, quando aumenta o CDI, pela força do aumento da Selic, ele vai receber um valor maior mensal. E com o valor da cota mais baixo, ele consegue comprar mais cotas com o mesmo valor, porque o preço da cota caiu. Ele vai aumentando o estoque dele. Ele vai aumentando o estoque dele e vai aumentando o mensal. Então, nós estamos diante de uma oportunidade muito interessante, porque quem comprar o EGAF agora, ele está ganhando 20%. Hoje, né? Só que tem mais 2 altas contratadas. Sim. Ele vai passar de 20% em 2025. Então, é uma oportunidade bastante interessante. E, João, vamos lá, Antônio, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, como é que você vê aí perspectiva para... A gente já falou um pouco sobre isso, você não é gestor, né, e nem é recomendação de investimentos aqui, é um papo sobre como alocar o patrimônio. Fiagro é uma opção que você está colocando. O que você acha que aí são as alternativas dentro e fora do Brasil para o investidor médio que está procurando alocar seu patrimônio? Bom, eu só posso falar da forma como eu invisto meu dinheiro, porque foi o jeito que eu aprendi a fazer na faculdade. Eu nunca fiz uma disciplina na faculdade que me ensinou análise gráfica. Graças a Deus. Eu nunca aprendi a comprar 10 para vender para 12. Porque eu apertei mais mãos de pessoas que perderam dinheiro fazendo isso do que pessoas que ganharam dinheiro fazendo isso. Eu sou um investidor de longo prazo. Uhum. O meu negócio é dividendo. Então eu tenho papéis de empresas que pagam bons dividendos e de maneira recorrente. Eu sempre olho para o dividend yield de empresas. Meu negócio é Fiagro e o meu negócio é ação que paga dividendo. É assim que eu aloco. No longo prazo. Eu não me preocupo. Nem um pouquinho na renda fixa de curto prazo? Só o dinheiro do caixa ali para esperar alguma oportunidade. Mas eu eu uso a renda fixa, eu não invisto em renda fixa. E investimento no exterior? Não, eu não faz. Não faço, nada contra, tá? Não tenho nada contra, acho que o mundo tem excelentes oportunidades, mas eu não consigo ver mais oportunidades lá fora do que eu vejo aqui. Esqueci de te perguntar uma coisa, passou aqui. Essa questão do acordo com a União Europeia e Mercosul, como é que você vê isso? Eu vejo isso nos últimos 21 anos, né? Eu tenho acompanhado isso, está para fechar e não fecha nunca, né? Esse momento de anúncio, de entendimento, nós já chegamos várias vezes. Essa não foi a primeira vez que a gente chegou. Só que depois tem que chegar nos parlamentos e a coisa não anda. Então... Você tem muita resistência na França? Muita, e se não houver consenso dos parlamentos, a coisa não anda. A França já disse que não vai dar consenso, a Holanda já disse que não vai dar consenso. Então, eu acho ótimo, em tese, que aconteça. O problema é que eu vejo pouca chance disso acontecer. E voltando na questão dos investimentos, só para não deixar uma janela aberta, eu acredito muito no Brasil, eu acredito muito no meu país. Eu prefiro investir aqui, deixar o meu dinheiro aqui, rendendo aqui, porque é aqui que eu moro, aqui que eu vivo, aqui que eu crio meu filho, e para mim isso é importante. Outra coisa, eu não invisto em nada que não gera valor. Tá. Não tenho nada contra moedas, tá? Nem Bitcoin, nem criptomoedas, nem nada. Acho que isso tem um futuro maravilhoso pela frente, mas isso não gera valor. Nem moeda não gera valor, seja ela cripto ou impressa, ela não gera valor, ela é uma reserva. Eu não invisto em moedas, eu só invisto em coisas que geram valor. Então, quando eu boto meu dinheiro no Fiagro, eu tô pensando que o meu dinheiro ele está indo para um produtor comprar os seus insumos para plantar uma safra e me ajudar e devolver para mim não só o meu dividendo, que é o que eu quero, claro, para mim, mas eu quero que ele devolva a PIB para o país. Então, quando eu compro um papel de uma empresa na bolsa,
eu estou pensando nisso, estou pensando no meu dividendo, é claro, mas eu estou pensando também no PIB que ela vai gerar para o país. Então, a minha estratégia funciona desse jeito. Então, oscilação patrimonial para mim é oportunidade, ela não é problema. Quando eu vejo ações de empresas que eu gosto muito caírem, eu vejo isso como uma mega de uma oportunidade de comprar mais. Quando eu vejo o Fiagro cair do jeito que caiu, eu fico desesperado, não é com a queda, que eu não, é quando eu não tenho um dinheiro para ali comprar o mais, porque são oportunidades. Os grandes investidores olham isso, né? Quer dizer, onde o meu dinheiro está alocado, se está gerando valor para o país, para a economia como um todo. Acho que esse é o ponto importante, né? Eu não sou o grande investidor, mas se todos os pequenos como eu fizerem a mesma coisa, a gente anda, né? Antônio, eu queria agradecer muito a conversa, foi ótima. A gente vai ter que falar muito mais sobre esses assuntos, né? E para você que nos acompanhou aqui, deu para ter uma ideia do setor do agronegócio. É um bom negócio, mas tem que ter cuidado ao investir, gente. Olha o papel, olha o gestor, olha o que tem dentro do fundo. Não se encante com taxas mirabolantes, né? Vai ganhar 2%, 3%. Fique atento nisso. Mas acho que foi uma boa visão do que a gente podia ver do setor do Brasil e do agronegócio. Se você curtiu aqui, dá o joinha para nós, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigado, Antônio. Obrigado a você também. Foi ótimo estar com você, foi ótimo estar com a sua audiência e ficamos à disposição para voltar aqui em outras oportunidades.